Estudo da circunferência. A aula de hoje é sobre circunferência, o estudo da circunferência. Então, aí nós temos o estudo da circunferência e a equação da circunferência. Bem aqui, nesse plano cartesiano, onde aqui é a reta de x e aqui é a reta de y, nós temos uma circunferência de centro C. Então, o centro dessa circunferência são as coordenadas A e B. Então, o centro da circunferência, né, o centro C, é as coordenadas para x é A e para y é B. E nós temos o ponto P pertencente à circunferência, que é x e y. Nós sabemos que em uma circunferência do centro para qualquer ponto pertencente à circunferência, nós encontramos o raio, que é R, né? Então, se nós pegarmos a distância de C a P, nós vamos encontrar a medida do raio. E como é que nós encontramos a distância de um ponto a outro, que nós já estudamos? Então, a distância de um ponto a outro, que nós já vimos, é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x de A, x do ponto C, que é A, menos o x do ponto P, que é x, ao quadrado, mais y do ponto C, que no caso é B, menos o y do ponto P, ao quadrado. Isso é igual a R, que é o raio, né? Passando esse radical para o segundo membro, vai ficar em forma de potência, né? Então, aqui vai ficar A menos x ao quadrado, mais B menos y ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Então, essa forma aí é isso aqui, desse jeito aqui, nós encontramos a equação reduzida. A equação reduzida da circunferência. Da circunferência. Continuando com os exemplos, né, sobre circunferência. Então, nós temos aqui, determine a equação reduzida da circunferência. Na letra A, nós temos o centro da circunferência e a medida do raio. Já na letra B, nós temos a circunferência localizada no plano cartesiano. Então, bem aqui nós temos o centro e temos o raio. Nós sabemos que na equação pode ser dessa forma aqui, A menos x, ou seja, as coordenadas do centro menos um ponto qualquer pertencente ao centro, ou o contrário, né? X, que é um ponto pertencente ao centro, menos x, que é um ponto pertencente à circunferência, menos o centro da circunferência. Por que não altera a ordem dos fatores aqui? Porque está elevado ao quadrado. Independente se é um número positivo ou negativo, o resultado dessa subtração, elevando ao quadrado, sempre ficará um valor positivo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui x, que é o x que é um ponto pertencente à circunferência, um ponto qualquer, menos o centro da circunferência, que é o x da circunferência, que nesse caso aqui é 3, elevado ao quadrado, mais y menos o y do centro da circunferência, que é menos 2, então esse menos com esse menos vai ficar mais 2, ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Quanto que é o raio? 4, portanto fica 4 ao quadrado. Então, aqui é a forma reduzida da circunferência, que você pode deixar assim ou você pode fazer dessa forma. Repete aqui tudo.
e resolve só o raio ao quadrado. 4 ao quadrado é quanto? 16. Pronto, aí é a equação reduzida da circunferência. Então, aqui nesse outro exemplo, nós vamos calcular o centro. Quem é o centro da circunferência? Para x é 2, para y também é 2. Quem é o raio? O raio é a distância do centro a um ponto qualquer, que nesse caso é 1. Então, agora é só colocar a mesma regrinha aqui, né? X menos. Por que x? Porque é um ponto qualquer, gente. E um ponto qualquer é as coordenadas x e y. E como nós estamos calculando a equação, tem que haver variáveis. Então, nós usamos x e y porque são as coordenadas de um ponto qualquer do plano cartesiano. Então, x menos o x do centro, que é 2, ao quadrado, mais y menos o y do centro, que no caso também é 2, ao quadrado, igual ao raio, que é 1 ao quadrado. Que você pode deixar dessa forma ou resolver o raio ao quadrado. Continuando aqui com outro exemplo. Então, o ponto P, menos 3 e 4, pertence à circunferência de raio R e centro menos 1 e 1. Determinar a equação da circunferência. Nesse caso aqui, não especificou se é a equação reduzida, porque nós temos a equação reduzida e nós temos a equação geral, né? Então, aqui eu já vou explicar a equação, para a gente encontrar a equação geral também. Como aqui nós temos um ponto P e nós temos o centro, é como neste caso aqui, nós temos o ponto P e nós temos o centro, não é? Então, só que aqui neste caso não veio dizendo o valor do raio, né? Se não veio dizendo o valor do raio, nós iremos encontrar. Como que nós encontramos a medida do raio? O raio não é igual à distância do centro ao ponto P, então nós iremos fazer isso. A distância do centro ao ponto P é igual à medida do raio, que é justamente isso que nós vamos fazer. Então, a distância é o que? A raiz quadrada de x do centro, que é menos 1, menos o x do ponto P, que é menos 3. Então, esse menos com esse menos vai ficar mais 3 ao quadrado. Mais y do centro, que é 1, menos o y do ponto P, que é 4 ao quadrado. Quando nós encontrarmos o resultado, é o valor do raio. Então, aqui ficará o seguinte: menos 1 com mais 3 fica 2 ao quadrado. Mais 1 menos 4 fica menos 3 ao quadrado. Então, aqui ficará 2 ao quadrado é 4, mais menos 3 ao quadrado é 9. E 9 mais 4 é igual a 13, raiz de 13. Então, aqui é o raio. Como não tem uma raiz exata, vamos deixar aqui, medida do raio. Daí, agora, nós vamos encontrar a equação da circunferência. Para a equação da circunferência, nós precisamos do quê? Do raio e do centro. Nós temos, né? Então, aqui vai ficar x, que é um outro ponto qualquer, né? Menos o x do centro, que menos com esse menos vai ficar mais 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 1 ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado, que é raiz de 13 ao quadrado. Então, dessa forma aqui, nós encontramos, desta forma, nós encontramos a equação reduzida. Vou resolver só esse radical aqui. Então, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. E aqui eu posso cortar raiz de quadrada por expoente 2. Então, ficou o quê? 13. Então, aqui é a equação reduzida. Agora, nós iremos encontrar a equação geral da circunferência.
A geral é quando nós resolvemos tudo e igualamos a zero. Então, nós iremos resolver esses dois produtos notáveis aqui, ó. Aqui é o quadrado da soma de dois termos e aqui o quadrado da diferença de dois termos. Sempre é um produto notável, ou o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Você pode usar a regrinha do produto notável ou repetir duas vezes e fazer a distribuição, que eu sei que vocês vão preferir isso. Então, x mais 1 vezes x mais 1, mais y menos 1 vezes y menos 1, igual a 13. E aqui nós iremos fazer a distribuição, né? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1 dá x, 1 vezes x é x e 1 vezes 1 é 1. Como são todos positivos, fica tudo positivo. Mais y vezes y fica y ao quadrado, y vezes menos 1 fica menos 1 vezes y fica menos y, e menos 1 vezes menos 1 fica mais 1. Vou passar logo o 13 para antes da igualdade, fica menos 13 igual a zero. E agora, só juntar os termos semelhantes. X ao quadrado tem outro? Não. Então, vou colocar aqui x ao quadrado. Mas nós temos logo o y ao quadrado, então vamos colocar todos elevado ao quadrado. Aqui nós temos x mais x, que dá 2x. O de y, menos y com menos y, que dá menos 2y. E aqui nós temos 1 mais 1 é 2, né? E 2 menos 13 vai dar menos 11, igual a 0. Então, aqui não temos mais termos semelhantes. E aqui é a equação geral da circunferência, certo? Mais um exemplo. Qual é a equação geral da reta que passa pelo centro das circunferências beta1 e beta2? Então, nós temos aí a circunferência beta1 está na forma de equação reduzida. Já a circunferência beta2 está na forma de equação geral. Então, para que nós possamos encontrar a equação da reta que passa pelo centro dessa circunferência, porque o centro da circunferência são pontos, né? E nós sabemos que por dois pontos quaisquer, sempre passará uma reta por eles, né? Então, iremos encontrar aqui o centro da circunferência. Como é que nós encontramos o centro? Já vou aproveitar e explicar como achar o raio também, apesar que nessa questão nós só iremos precisar do centro, certo? Então, bem aqui, o centro da circunferência. Lembra que lá na regrazinha geral da circunferência é sempre x menos o x do centro, né? E y menos o y do centro. Então, bem aqui, se aqui o termo que está acompanhando tá, com x aqui elevado ao quadrado, ele está sendo menos 2, né? Então, se ele é menos 2, é porque o centro dele é o quê? Positivo, porque a regrinha diz x menos o centro. Então, sempre quando a gente coloca o menos, é porque é o oposto, né? Então, logo aqui o x, a coordenada do centro aqui do x, será 2 positivo. E do y? Seria o termo que estivesse aqui somando ou subtraindo com y, mas nós não temos. Se nós não temos nenhum número, nem somando e nem subtraindo com y, é porque ele é zero, certo? Porque y mais 0 menos 0 será sempre y, né? Então, aqui será 0. Então, aqui é o centro. E qual é o raio? Qual é o raio dessa circunferência, gente? O raio da circunferência, quando nós encontramos qualquer uma delas, o raio será sempre o quê? Será, como nós vimos lá na regrinha, que é sempre a distância ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, né? Então, é o valor que foi elevado ao quadrado. E qual é o inverso da operação potência ao quadrado? O inverso é o quê? É a raiz. Se é quadrado, então é a raiz quadrada. Portanto, o raio
aqui é a raiz quadrada de 5, que nós não temos um valor exato, certo? Agora, nós iremos fazer a mesma coisa, só que nessa equação geral aqui, que já é diferente. Observe que, quando é uma equação reduzida, nós só pegamos o oposto dos valores que estão aqui acompanhados com x e com y, né? Fazendo a adição ou subtração. Se está subtraindo, a gente coloca ele positivo. Se estivesse somando aqui, nós colocaríamos ele negativo, que é sempre o oposto dele. E nesse caso aqui, como não tem nenhum valor, é zero. E o raio é o quê? A regrinha lá não diz que é raio ao quadrado? E qual é o inverso de potência? É radical. Se era quadrado, então é raiz quadrada, certo? Agora vamos para a regrinha geral. Lembra que quando eu disse que está na forma reduzida, nós poderíamos resolver pelos produtos notáveis? Ou você poderia repetir parêntese 2 vezes, né? E fazer aquela distribuição lá que nós fizemos no exemplo anterior. Mas se você fosse resolver pelo produto notável, aqui você iria colocar x ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, menos 2, que é da regrinha, 2 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o quadrado do segundo termo, certo? Observa que a gente sempre coloca mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Voltar só bem aqui para que você veja isso. Observe aqui, ó. Se você fosse resolver, ficaria o quê? X ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes x vezes 1, que daria 2x, que você achou aqui, não foi? E mais o quadrado do segundo termo. 1 ao quadrado é quanto? 1. Então, você iria encontrar o mesmo resultado que você encontrou aqui fazendo a propriedade distributiva. Observe que ficou 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1, que deu 2x, certo? Então, aqui nesse outro exemplo, é a mesma coisa. Esse termo, você tem até isso aí na apostila, tem na página 9 essa explicação, certo? Que você pode, para você encontrar o coeficiente x, que é chamado o A, né? Que nós usamos para representar o centro da circunferência, para você encontrar o termo de x, você pode usar a regrinha x do centro. Você faz o seguinte, você vai pegar menos 2a, que é igual ao coeficiente de x, que é menos 6. Então, aqui, quando você resolve, o valor de a é menos 6 dividido por menos 2, que vai dar quanto? 3. Ou seja, você pode resumir o seguinte, você pode pegar esse coeficiente de x, dividir por 2 e colocar o sinal oposto, certo? Ou seja, se eu pego 6 e divido por 2, dá 3. Como é negativo, eu coloco positivo. Se fosse positivo, colocaria negativo, certo? Para você encontrar o y do centro, você pode usar essa regrinha ou pode fazer o mesmo processo como eu expliquei. Só pegar o coeficiente de x aqui, ó, sem o x aqui, você dividir por 2. 4 dividido para 2 dá 2, como é negativo, eu coloco positivo, né? Ou você pode usar também a regrinha que está explicando aí na apostila, que aí o coeficiente b é menos 4 dividido por menos 2, menos 4 dividido por menos 2, que vai dar 2. Então, isso aqui é o centro. Resumindo, você poderia fazer simplesmente isso, ó. O centro é o quê, ó? 6 dividido para 2, que é quanto? 3. Se é negativo, eu coloco positivo. E o y é quanto? O coeficiente de y aqui dividido para 2. 4 dividido por 2, que é 2. Mesmo jeito, como aqui está negativo, eu coloco positivo. Então, o centro é este, certo? Encontramos o centro. Agora, está faltando nós encontrarmos o raio. Que é como eu disse, nessa questão, nós não iremos precisar do raio, mas eu estou aproveitando para explicar como encontrar o centro e o raio diante de uma equação da circunferência, certo? Para você encontrar o raio, você vai usar essa regrinha aí. De a ao quadrado, que o a, nós sabemos que é o x, né? E o c, nós sabemos, o b, nós sabemos que é o y do centro, certo?
que no caso lá chamou de A e B, mas é o x e o y, né? Então, para você encontrar o raio, você vai precisar simplesmente do quê? Do x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos r ao quadrado, igual ao termo independente. Que o termo independente, que nós temos aqui na equação, é o 12, né? Então, nós iremos fazer o seguinte, ó. Quem é o x do centro? 3. 3 ao quadrado. Mais o y do centro, que é quanto? 2 ao quadrado. Menos o raio ao quadrado, que eu não sei quem é, nós estamos procurando. Isso deve ser igual ao termo independente da circunferência aqui na equação geral, que no caso é 12, certo? Que no caso é 12. Positivo, se ele fosse negativo, você iria colocar ele negativo, certo? Você usa sempre ele acompanhado de sinal. Então, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado é 4, menos r ao quadrado igual a 12. Então, aqui vai ficar menos r ao quadrado igual a 12. 9 mais 4 dá quanto? 13. Então, menos 13. Então, vai ficar menos r ao quadrado igual a 12 menos 13 é menos 1. E menos com menos vai dar mais, né? Então, o raio é igual a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada de 1 é quanto? 1. Portanto, o raio dessa circunferência é 1, certo? E agora, nós iremos encontrar a distância da equação geral da reta que passa pelo centro das circunferências. Como nós vimos nas aulas anteriores, para nós encontrarmos a equação geral de uma reta, nós formamos aqui o determinante, né? Nós colocamos x e y, porque em uma equação tem que haver x e y. E quais são os pontos? No caso, nós iremos encontrar a distância desse centro a este centro, não é? Então, nós iremos colocar o ponto 2 e 0 e o outro ponto 3 e 2, formando a matriz, e você repete o que você iniciou, x e y. E agora é só usar a regrinha do determinante, que isso aqui tem que ser igual a 0. Então, bem aqui vai ficar, ó, x vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes y dá mais 3y. Y vezes 2 dá 2y, que a gente traz trocado, né? A secundária, menos 2y. 0 vezes 3 é 0. E 2 vezes x dá 2x, que a gente traz menos 2x, igual a 0. E agora é só organizar. Então, aqui 3y menos 2y vai ficar y. Termo de x só tem esse, menos 2x. E mais 4, igual a 0. Pronto. Aqui é a equação da reta, que passa pelo centro das duas circunferências, certo?